Bom, estamos aqui para dar continuidade nesse Atlas da visão panorâmica do Apocalipse, um dos livros mais lindos da Bíblia, complexo, difícil de interpretação. E nós escrevemos esse livro para ajudar você a estudar esse livro e descobrir as maravilhas acerca do Apocalipse. O Apocalipse de João. Nós cobrimos o simbolismo do capítulo 1 e analisando de uma forma canônica cada figura do Cristo glorificado, andando no meio dos 7 castiçais, possuindo as 7 estrelas à sua destra, seus olhos como chama de fogo, seu rosto como o sol, cabelos brancos, pés reluzente, bronze reluzente, cinto de ouro na altura do peito, uma espada aguda de 2 gumes, sem contar que ele possui a chave da morte e do inferno, foi morto, reviveu e está vivo para todo sempre. Agora nós vamos dar continuidade no capítulo 2, falando sobre as 7 igrejas da Ásia, o seu significação dessas 7 igrejas. Vamos também mencionar como a maioria dos livros trata essas 7 igrejas. Vamos lá. Hoje, ao ver as 7 igrejas, nós podemos concluir que hoje Jesus continua o mesmo falando com a sua igreja. A Bíblia é clara em dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o próprio Paulo também diz, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos. E no Apocalipse, olha o capítulo 2, verso 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, verso de número 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:13, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E finalmente Apocalipse 3:22, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 7 vezes, 7 igrejas, ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse é outro 7, nós temos 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, se nós olharmos essas igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, essas cidades realmente existiram. E como nós dissemos, você pode visitar a Turquia, fazer um tour por essas cidades. Mas alguns pensam que essas 7 igrejas representam 7 eras da história da igreja. A maioria dos comentários no Apocalipse, você vai ler sobre isso, principalmente na escola de interpretação futurística, escatológica, acredita que representa 7 períodos da igreja e as colocam em ordens e dizendo e definindo cada período da igreja, que eu já vou mostrar para você a ordem que é apresentada em muitos livros. Porém, o próprio Apocalipse, o livro mesmo do Apocalipse, não diz que essas igrejas são típicas eras da igreja. Muito pelo contrário, essas igrejas realmente existiram. E a conclusão que alguns chegam traçando, traços característicos dessas igrejas com certos aspectos característicos da história eclesiástica. É por isso que chegam a essa conclusão, não é? Outros acham que é necessário um esforço considerável
Bem, para dividir a história eclesiástica em 7 épocas, nós podemos dividir a história eclesiástica em 8, 10, 12 épocas, a fim de corresponderem às características das 7 igrejas. E tem dúvida se é a ordem geográfica consecutiva em que as cidades se apresentam foi destinada por Deus a ser uma figura do curso da história da igreja. Alguns consideram a interpretação que as 7 igrejas representam 7 períodos da história como uma interpretação, na verdade, bem fantasiosa, porque você precisa usar da imaginação para forçar essa visão. Os que aceitam a interpretação diferem quanto às épocas representadas. É difícil, às vezes, até haver um consenso, aqueles que aceitam a interpretação, acerca da época. E vai adiante um paralelo aproximado da seguinte forma, aqui nós colocamos no livro o paralelo acerca dessas 7 igrejas e a interpretação que se faz futurística ou histórica dessas igrejas. Então alguns definem, e até não há um consenso nessa definição, mas Éfeso seria a igreja apostólica. A igreja, está aqui, Éfeso representaria o fim da era apostólica, representaria a igreja apostólica do ano 30 ao ano 100. Então, com a morte de João, acabou, não é? A igreja estava se esfriando no seu amor. Esmirna seria o período das perseguições durante os imperadores romanos, os primeiros 300 anos da igreja. Não é? Novamente, a maioria dos livros que você pegar sobre o Apocalipse, capítulo 2 e 3, vai falar isso. Então, Esmirna seria a igreja martirizada. Quando o Coliseu construído, diversos cristãos morrem no Coliseu, do ano 100 ao ano 313, ano Domini, que seria o período da igreja bem perseguida, seria a igreja de Esmirna, até Constantino, né, quando oficializa o cristianismo. Pérgamo representaria, então, o período imperial de Constantino até o papado, né? A igreja de Pérgamo seria a igreja imperial, ou chamada igreja-estado, onde estava o trono de Satanás, na cidade de Pérgamo. Então, isso seria do ano 313 ao ano 500 aproximado, até a queda do grande império romano. A Tiatira seria então a igreja católica ou papal, ou a igreja medieval, que iria do século VI até o século XVI, a igreja do período da Idade Média. Note que tentar dividir a história assim fica difícil, né? Porque a igreja de Éfeso só representa 100 anos, Esmirna já representa quase 300 anos, a igreja imperial mais 200, e agora a igreja de Tiatira, que seria a igreja papal ou medieval, quase 1000 anos. Ela iria, alguns colocam do ano 600 ao ano 1200 e outros vão até o ano 1600 com a igreja de Tiatira, a igreja que seria igreja papal. Já Sardes, na interpretação de alguns, representa a igreja reformada, o período da reforma, e novamente as datas aqui diferem, não é? Alguns colocariam entre o ano 1300 ou 1500, outros dos 1500 aos 1700, que seria a igreja da época da reforma, que tinha nome, que vivia, mas continuava morta, não é? Então essa igreja seria a igreja da reforma, que vai do século XII ao século XVI, período da reforma, o surto do metodismo, não é? Ou período da reforma, ou até alguns colocam até o tempo presente,
que há muitas igrejas hoje que tem nome que vive, mas continua morta. Filadélfia para alguns seria a igreja evangélica, que iria do ano 1700 a 1900 ou até a presente área. Era, não é? A igreja de Filadélfia seria, com alguns, o período missionário do século XIX, ou ainda outros, né, escatologicamente falando, acredita que a igreja de Filadélfia é a igreja que vai ser arrebatada. Jesus fala, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, e uma das promessas é, verso 10, Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo. Então, alguns creem que isso significa que Cristo vai guardar, Cristo vai recolher essa igreja para os que habitam sobre a terra. Nessa interpretação, pouco importa se Filadélfia existiu ou não, porque nessa interpretação, o livro do Apocalipse, a igreja de Filadélfia, seria para os nossos dias. Essa seria a interpretação com relação à igreja de Filadélfia. E Laodiceia seria a igreja do tempo presente até a vinda de Jesus, ou a igreja que vai passar pela grande tribulação, a igreja que Cristo vai vomitar da sua boca, não é, porque não é nem fria, nem quente, é morna, então ele vai vomitar. Ou seja, Laodiceia seria a igreja apóstata, a igreja que pensa que ficou rica, e Jesus diz aqui, aconselho que de mim compres ouro provado no fogo. A ideia do ouro provado no fogo é a fé, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas. Verso 17 do capítulo 3 diz que essa igreja dizia, rico sou, estou enriquecido e nada tem falta, e não sabe que és uma desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha, 5 qualificações negativas: desgraçado, sem graça, miserável, uma igreja miserável, pobre espiritualmente, cega e nua, seria a igreja de Laodiceia. Então, nessa interpretação futurística ou histórica, esses 7 igrejas seriam 7 períodos da história. E a maioria dos livros do Apocalipse vai trazer essa interpretação que nós estamos falando. Eu não estou dizendo nem que concordo, nem que discordo, estou apenas apontando para você, quando você estuda o Apocalipse, e o que alguns acham que isso não tem nada a ver, porque de fato as igrejas de fato existiram, e a divisão dos tempos é um pouco difícil de fazer, mas é uma possível interpretação, e é uma escola que interpreta, e há livros e mais livros escritos sobre essa interpretação. Bom, a parte de qualquer referência a 7 igrejas, ao esboço da história apresentada, não é? Que a igreja de Éfeso seria a igreja apostólica do 1º século, a Esmirna seria a igreja perseguida do 1º ao 4º século, a Pérgamo seria a igreja imperial, a igreja de Constantino, do 4º ao 5º século, até a queda de Roma. A Tiatira, então, seria a igreja papal do 6º ao 16º século. O negócio é que Tiatira vai ter um período maior da história. Já a Sardes seria a igreja reformada do 16º ao tempo presente, que tem nome que vive, mas está morta. A igreja evangélica seria do 17º ao tempo presente, quando inicia as missões, William Carey indo à Índia, o despertamento missionário. E a Laodiceia seria a igreja liberal. Se você notar nessa divisão aqui, quase que não há espaço para a igreja pentecostal. Na verdade, a igreja pentecostal estaria junto, faria parte da história da igreja evangélica. Então nós teríamos 7 períodos: igreja apostólica, igreja perseguida, e há lugares que até hoje a igreja é perseguida,
A igreja imperial, onde o imperador manda, ou governo, ou estado em país comunista, isso é uma realidade. A igreja papal, aonde seria a igreja romana, o seu papa, né? A igreja reformada, que seria a igreja que tem nome, que vive, mas está morta. A igreja evangélica, com sua obra missionária, e o pentecostalismo talvez teria que entrar aqui. E a igreja liberal apóstata, que seria a igreja de Laodiceia. Muito bem, olhando a profecia realizada, contemplando historicamente essas igrejas e sabendo que são cidades, e olhando como a profecia que Jesus falou se realizou, nós temos das 7 igrejas, 2 são consideradas de modo absoluto sem esperança de perdão. As 2 são Sardes, que é a igreja morta, e Laodiceia, que é a igreja rejeitada, que Cristo vai vomitar. Mesmo Tiatira tendo Jezabel, a prostituição ali, parece que há esperança para ela de arrependimento. Bom, 2 cidades que estão atualmente desertas e desabitadas, é justamente Laodiceia e Sardes. Então a profecia se cumpriu, porque Laodiceia hoje é só ruínas, não há nem sequer igreja lá na Turquia. E Sardes a mesma coisa. Só 2 igrejas aqui são louvadas de modo franco e carinhoso. É a igreja de Esmirna, que é a igreja perseguida, e Filadélfia, que tinha pouca força, mas guardou a palavra. Essas 2 cidades, se você visitar Esmirna e Filadélfia, elas têm gozado de prosperidade e alcançar a glória de ser campeã no cristianismo através dos séculos. 2 outras recebem um misto louvor e censura. Uma é Pérgamo e Tiatira, ambas as quais existem e também são cidades florescentes. E só uma seria removida do seu lugar, que era a igreja de Éfeso. Éfeso, Jesus adverte, não é? Para que ela se arrependa, porque se ela não se arrepender, que ela deixou o primeiro amor, diz aqui no verso 5, lembra-te depois de onde cair, se arrepende e pratica, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não arrependeres. Então, Jesus diz que é remover essa igreja do seu lugar. E Éfeso foi de fato removido. Se você visitar a antiga cidade de Éfeso, é só ruínas. Houve um grande terremoto, arrebentou tudo lá. Hoje é só ruínas que a gente visita a cidade. E a verdadeira cidade de Éfeso se mudou a 3 quilômetros da antiga cidade, ou seja, ela mudou de lugar. E se mesmo assim, mesmo mudando de lugar, ela foi rebaixada a uma insignificância de uma vila. Outra foram construída, outra nessa vila, outra igreja, a igreja basílica lá de São João, onde, se você visitar, está o túmulo de João, mas também foi destruída a basílica, só tem as paredes lá por causa de um grande terremoto. Então, só 2 cidades realmente aparecem, Esmirna e Filadélfia, e Pérgamo e Tiatira são cidades florescentes, mas as 2 que superam é Esmirna e Filadélfia, quem Jesus elogiou. Então, olhando a história e a profecia, ela se cumpriu, especialmente em Éfeso, que Jesus removeu o lugar dessa cidade. Olhando aqui no nosso livro, nós colocamos um quadro. Esse quadro é importante para te ajudar a entender as 7 igrejas. Nesse quadro, nessa coluna aqui, existe a igreja, tá vendo? As 7 igrejas. Aqui, na segunda coluna, tem a exaltação que Cristo faz. Na terceira coluna, nós colocamos a reprovação que Jesus faz. E na quarta coluna, nós colocamos a instrução de Cristo para essa igreja. E finalmente, nessa última coluna aqui, nós colocamos na quinta coluna a promessa que Jesus faz ao que vencer. Esse quadro te ajuda a entender o capítulo 2 e 3,
de forma resumida, não é? Lembra que esse livro é uma visão panorâmica do Apocalipse. Então, esse quadro te dá uma visão panorâmica. E eu vou ler para você qual é a igreja, a exaltação, a reprovação, a instrução e a promessa. Isso parece que aparece em todas, algumas não tem nenhuma reprovação e Laodiceia não tem nenhuma exaltação. Vamos lá. Éfesos, a primeira carta. Éfesos capítulo 2, verso 1 a 7. A exaltação que Jesus deu a essa igreja. Conheço a tua paciência, a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, sofrer os maus, e pusesse a prova os que se dizem apóstolos e não são. Então a exaltação para Éfeso é paciência, perseverança e rejeição do mal. A reprovação, a perda do primeiro amor. Olha, perdeu o primeiro amor, perdeu tudo, não é? O amor é a virtude mais importante do cristianismo. Não adianta, talvez eles, por quererem pôr à prova os apóstolos, foram perdendo o primeiro amor. E essa igreja sofreu. Inclusive a cidade de Éfeso foi toda destruída. E a exaltação, lembra-te, pois, onde caísse, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Arrependimento não é uma coisa que acontece uma vez, nós temos que nos arrepender várias vezes, não é? Essa igreja tinha perdido seu primeiro amor. Se nós também, como cristãos, individualmente perdemos esse primeiro amor, cuidado, estamos arriscados a não ter o nosso nome no livro da vida. A promessa para quem vencer, a árvore da vida. Essa é a promessa, né? Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então a árvore se encontra no meio do paraíso. Para Esmirna, Apocalipse 2, verso 8 a 11, a exaltação. Suporta as tribulações com graça, sei, conheço as tuas obras e tribulação e pobreza de Jesus, mas tu és rico. Quanto à reprovação, interessante, para Esmirna não há nenhuma. Cristo não reprovou a igreja de Esmirna, e é uma das cidades prósperas hoje. A reinstrução, ser fiel até a morte, e a promessa, dar-te-ei a coroa da vida. Para Éfeso, a árvore da vida. Para Esmirna, a coroa da vida. Para Pérgamo, retens o nome de Cristo e não negastes a fé, é a exaltação. A reprovação, tolera a imoralidade, idolatria, heresia, doutrina de Balaão. Também estava o trono de Satanás em Pérgamo. A instrução, arrepende-te, não é? E a promessa, ao que vencer, darei do maná escondido, darei uma pedrinha branca com seu novo nome, um nome que ninguém conhece. Esse nome que ninguém conhece, quando o Senhor lhe chamar, é quase que um código entre você e o Senhor. Você sabe que é o Senhor que está lhe chamando. Bom, Tiatira, capítulo 2, 18 e 19. Exalta a igreja de Tiatira o amor, a fé, o serviço, a perseverança, as últimas obras maiores do que a primeira. A reprovação, tolera a profetisa, mulher que se diz Jezabel. O culto, a idolatria, a imoralidade, ensinava a comer das coisas sacrificadas aos ídolos, que era muito comum no Império Romano, que as cidades pertenciam a Roma, coisas pagões que era sacrificada aos ídolos. Paulo escreve sua carta aos Coríntios sobre a carne sacrificada aos ídolos. Instrução, tempo de Jesus dá tempo de arrependimento e julgamento. Promessa, autoridade sobre as nações, e te darei a estrela da manhã. Para Sardes, tens alguns que não contaminaram suas vestes. Essa exaltação. A reprovação, tem nome que vive, mas está morta. A instrução, arrepende-te, lembra o que tens ouvido e guarda, ou seja, volta à vida. A promessa, vestes brancas.
o nome no livro da vida. Aqui nós temos Efésios, a árvore da vida, Esmirna, a coroa da vida, e para Sardes, o nome no livro da vida. 3 coisas da vida: a árvore, a coroa e o livro da vida. Filadélfia, capítulo 3, 7, 13, guardasse a palavra e não negasse o meu nome, exaltação, reprovação não há nenhuma. Lembra que para Esmirna e para Filadélfia não há nenhuma reprovação. Instrução para que guarda o que tenhas, para que ninguém tome a tua coroa, ou seja, seja vigilante. A promessa, coluna no templo, o nome do meu Deus e na Nova Jerusalém. Essa é a promessa para o vencedor da igreja de Filadélfia. E Laodiceia? Laodiceia não existe nenhuma exaltação. É a única igreja que Jesus não fala nada de bom dela. A reprovação não é nem frio, nem quente, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, mas também a promessa ao vencedor. A promessa é sentar-se no trono de Cristo, como ele venceu e se assentou no trono do Pai. Então, ao pegar esse quadro das 7 igrejas, você tem uma visão geral. Por isso que nós falamos, o livro é uma visão panorâmica, te dá uma visão resumida, geral, dessas 7 igrejas, que você vai poder estudar com detalhes cada igreja, estudar as interpretações que se fazem, futurística, escatológica, os tempos que dizem que essas igrejas representam, mas essas igrejas realmente existiram, a profecia que Jesus falou se cumpriu. Portanto, estude o capítulo 2 e 3, e se você tiver um livrinho como esse aqui, que te dá uma visão panorâmica, eu creio que a tua mente se abre, e através desses vídeos nós estamos ajudando a explicar mais o livro do Apocalipse para você. Muito bem, com isso nós terminamos o capítulo 2 e 3, de forma resumida, mas interessante. E agora nós vamos entrar no capítulo 4, a porta aberta no céu, João arrebatado. E alguns creem que aqui acaba o período da igreja, na interpretação futurística, e aqui começa o arrebatamento da igreja, não é? Daqui em diante do capítulo 4 não se fala mais em igreja. Então alguns creem que o arrebatamento ocorre no capítulo 4 e que realmente o tempo da igreja se encerra aqui, na interpretação futurística, histórica, e aqui começam as coisas que hão de acontecer, não é? Conforme o capítulo 4 começa. Depois as coisas que estavam uma porta aberta, as coisas que devem acontecer. Então o futuro está aqui, essa interpretação futurística, mas o livro continua. E lembre-se que Jesus continua falando às 7 igrejas. Não é que acabou, não. A ordem foi para escrever, então todo o Apocalipse é para 7 igrejas, não é? Então, na interpretação futurística, acabou o período da igreja, agora é só Israel e assim por diante. Mas nós vamos continuar. Não perca o próximo vídeo, que agora vai começar a ficar interessante. Agora vai começar as revelações, as coisas que hão de ser, as coisas que hão de acontecer. Alguns interpretam como as coisas que são e as que hão de acontecer, não é? Então, próximo, nós vamos começar no capítulo 4, com essa porta aberta no céu. E eu espero que as portas se abram do céu e também do seu coração e da sua mente, do seu entendimento, para compreender esse livro profundamente, o Apocalipse de João. Visão panorâmica do Apocalipse. Visão panorâmica do Apocalipse, atlas dessa visão, um livrinho sucinto, mas com bastante conteúdo para vocês, junto com esses vídeos, é só para enriquecer mais o livro, o seu entendimento do Apocalipse. Bom, quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini. Acione nosso canal, se você ainda não subscreveu, PR Eugênio Piacentini. O
canal tem um segredo. Quando você entra, clique na foto, vai aparecer um menu e aí você clica no playlist. Quando clicar no playlist, aí sim você vai encontrar todas as pastas. A cada pasta você entra uma série de vídeos lá dentro. São mais de 4.000 vídeos para você. Nós temos curiosidades bíblicas, dificuldades. Nós temos Manhã e Noite com Charles Spurgeon, que é um devocional. Nós temos a história da teologia cristã, a história do movimento pentecostal. Nós temos a Bíblia toda lida para você. Se você entrar nas pastas, a Bíblia, Gênesis, a Bíblia, Êxodo, está só falada. E se você for na pasta mais lá embaixo, você encontra um comentário de Mateus, capítulo por capítulo, verso por verso. As pastas mais embaixo é o comentário. As pastas mais em cima é a Bíblia lida para você, porque a fé vem pelo ouvir. E após o livro do Apocalipse, você pode escutar todo o livro. Nós temos a pasta, todo o livro lido para você. Aqui nós estamos agora falando dessa visão panorâmica do Apocalipse, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que lê, que ouve e guarda as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Deus te abençoe. Amém.